Olá, amados. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre sinais vitais. Mais uma vez eu estou avisando que eu gravei essa aula e enviei para vocês porque a internet aqui está ruim, tá? Então eu vou mandar a aula pelo Zap e nós vamos discutir depois aí o conteúdo, tá bom? Qualquer pergunta pode me fazer pelo Zap que eu vou estar respondendo no período da aula, tá bom? Bom, sinais vitais é o que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje. Sinais vitais são indicadores de vida, né? Orienta no diagnóstico, no acompanhamento e acompanha a evolução, tá? E eles são a temperatura, o pulso, né? A pressão arterial, a frequência respiratória e a dor, ok? Nos sinais vitais existem algumas condições que alteram o seu parâmetro, alteram o seu resultado, né? Podendo dar até uma falsa interpretação. E essas condições que alteram são as seguintes: as pessoais, o exercício, né? Tensão, alimentação, né? São as condições da pessoa. Ou seja, se eu acabei de fazer um exercício, obviamente meu pulso vai estar acelerado, minha pressão pode estar um pouco mais alta, né? Se eu acabei de comer também, minha pressão pode estar um pouquinho mais alta, mais baixa, dependendo se eu comer muito sódio, pouco sódio, né? E na alimentação. E o nervoso também tende a alterar alguns parâmetros. O pulso acelera, a pressão sobe, assim por diante. As ambientais, né? O frio extremo, calor, frio, umidade, né? Tudo interfere também nos parâmetros dos sinais vitais, tá ok? E os do equipamento. Um equipamento mal calibrado, um equipamento mal colocado, um equipamento fora do tamanho, inapropriado, entendeu? Eu vou aferir a pressão de uma criança com manguito de adulto, não dá, né? Aferir a pressão arterial de um obeso com manguito normal também não dá, todos eles têm manguitos próprios para isso. Então essas são as condições do equipamento. Então essas três condições são aquelas que alteram, que podem alterar aí o resultado final dos sinais vitais, tá ok? Vamos começar pela temperatura, né? O que é a temperatura? A temperatura corporal, né? Ela as condições que mantêm o nosso corpo numa temperatura onde os nossos órgãos trabalhem melhor, de uma maneira mais favorável, tá? Então essa temperatura é entre 36,4 e 37,2, né? Ok? 36,4, 37,2 e ideal 36,5, né? Então quando eu produzo muito calor, quando eu produzo muito calor, o meu corpo tentando num sistema de compensação, ele soa, né? Para quê? Para resfriar. Mas quando eu perco muito calor, quando há uma perda muito grande de calor, eu começo a tremer para fabricar calor. Okay? Então, no calor, eu soo para produzir, para resfriar, né? E no frio, o que eu faço? Eu tremo, a pessoa tem tremores para fabricar calor. E tudo isso, tudo isso é controlado do sistema nervoso, tá? Na hipófise, tá bom? Ela que controla, produz calor, diminui o calor, faz produzir suor, faz tremer e assim por diante. A compensação da temperatura é feita pelo sistema nervoso. Tá? A temperatura é uma unidade de medida. Aqui no Brasil nós usamos os graus centígrados, né? E os instrumentos para medir são os dois termômetros aí, o clínico digital e o infravermelho. Então os desenhos aí para nós vermos, né? O de coluna de mercúrio está proibido já faz alguns anos, né? E o termômetro digital ou infravermelho, o digital ele é com bulbo metálico, né? E o infravermelho ele tem uma luz que ao entrar em contato com a pele afere a temperatura. A escala vai de menos 34 graus Celsius a mais de 42 graus Celsius, tá bom? A temperatura ideal, a normal, varia entre 36,7, como eu disse, né, a 37,2. E existem algumas variações consideradas normal, 0,3 para menos ou 0,6 para mais da média. Ela é considerada normal ainda, tá bom? Essa variação existe de aparelho para aparelho, de pessoa para pessoa, né? Assim por diante, tá bom? O aumento da temperatura e febre, hipertermia, febrícula, né? Ela é causada aí pelas doenças infecciosas, por trauma, por ansiedade e em crianças pode até provocar convulsões, ok? Já a diminuição da temperatura
A hipotermia, como o termo técnico diz, é a exposição ao frio e também pode se dar pelo choque hipovolêmico. Ou seja, para nós no APH, a hemorragia severa não controlada leva também à hipotermia, tá? Porque o sangramento sequestra, né? Faz com que há um desequilíbrio na nossa neurohipófise, causando aí a hipotermia, tá bom? Bom, técnica de aferição do termômetro digital é fácil. Você vai ligá-lo, né? Colocar o bulbo do termômetro no centro da axila. Demora entre 3 e 5 minutos e o alarme dispara, a sua leitura é digital. O infravermelho, nós vamos apontar o feixe de luz, né, na região frontal ou atrás do pavilhão da orelha da vítima ou do paciente, e a sua leitura também é imediata, tá? Não é de 3 a 5 minutos, ela é imediata, e o parâmetro também é digital. Bom? E já no atendimento pré-hospitalar, como é muito difícil nós termos em mãos termômetro e o tempo é curto também, né? Essa sensação térmica pode ser ferida através do tato, tá? Então, o operador de APH, o socorrista, o técnico de enfermagem, o bombeiro civil, obviamente já paramentado, né? Que é óbvio, né? Uma das primeiras coisas é a biossegurança. Eu vou tocar a pele da vítima e vou ter a sensação térmica, se ela está fria ou quente, né? Eu não preciso lançar a mão de termômetro naquele momento, não no momento do primeiro atendimento, tá bom? Então, se ela está com febre, ela está fria, então só na sensação tátil, né? Eu posso aferir isso no APH, tá bom? Mas logo que possível, use um termômetro. Pulso é a onda de pressão do sangue contra a parede da artéria, e ela é sentida pelo toque, né, com esses dois dedinhos, tá? Com o dedo. Tem que ser sempre com o indicador, tá? E o médio, né? Então nós vamos sentir o pulso. Ela é sentida pelo toque. E a frequência do toque é a frequência cardíaca, tá? O toque, o pulso, ele é o reflexo do débito cardíaco. Se o débito cardíaco está normal, ele vai bater lá entre 80 e 100 batimentos por minuto. Se o meu débito cardíaco está acelerado, está aumentado, ele vai aumentar também, fazendo um ataque cardíaco. Se o meu débito cardíaco estiver diminuído, vai para a bradicardia, tá? Então, a frequência de pulso é a relação compensatória com o volume sistólico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no choque hipovolêmico, no choque hipovolêmico, o débito cardíaco aumenta. E aumentando também a frequência cardíaca. Bom, e aumentando na frequência cardíaca, isso não é hemorragia, tá? E aumentando a frequência cardíaca, aumenta o sangramento, tá? E leva a pessoa mais rapidamente ao choque hipovolêmico. Então, assim, o pulso tem reação direta com o reflexo do débito cardíaco. Tá bom? Débito cardíaco, o que é débito cardíaco, professor? Débito cardíaco é o trabalho do coração, né? É quanto de sangue o coração manda para as células, é o quanto de sangue ele recebe, é o quanto de sangue ele manda aí para as células, ok? Como que é feita a avaliação do pulso? Né? Ela é feita pelo número dos batimentos cardíacos. O pulso normal varia entre 60 e 120, na criança entre 80 e 120, de 100 e 160. Vamos supor que estamos tratando um adulto, ok? Tratando adulto, se ele estiver acima de 120 batimentos por minuto, nós denominamos esse fenômeno de taquicardia. Se estiver abaixo de 50 batimentos por minuto, nós denominamos de bradicardia. O que isso quer dizer? TAC é o aumento da frequência cardíaca e bradi é a diminuição da frequência cardíaca. O que causa uma taquicardia? O que causa o aumento desse volume sanguíneo? Hemorragia, desidratação, febre, septicemia, doenças da tireoide, idade, né, e doenças pré-existentes, né? Doença cardíaca, doenças do ritmo cardíaco, tá? Já a bradicardia, né? O que causa a bradicardia? Doenças do coração, doenças da tireoide, choque neurogênico, tá bom? A sua avaliação é fácil. O que eu devo contar? O ritmo, se ele está regular, naqueles intervalos certinho, né? Ou se ele está irregular, tem intervalo, né? Não bate, né, no compasso, né? O volume, se o pulso está cheio ou fraco,
se está fraco ou fino, né? E tem uma denominação que a gente usa muito na pH, é o pulso filiforme, que ele é um pulso fraco e fino, você quase não sente. Normalmente o pulso filiforme é sinal de deterioração cardíaca, tá? É sinal de que essa vítima já está evoluindo para o choque hipovolêmico ou qualquer outro choque, tá bom? Pulso, o local mais comum para aferição é o radial, né? Como está aqui, ó. Mas tá vendo, ó? Dedo médio indicador, comprimindo a pele contra o osso, né? Até sentir o pulso. Isso é feito gentilmente, tá bom? O carotídeo, né? Que aqui, ó, no pomo de Adão, tá? Vou pôr o dedinho no pomo de Adão, vou correr ele até achar esse músculo lateral aqui, ó. Debaixo desse músculo está o pulso carotídeo, tá? O femoral, na região inguinal, né? Na lateralzinha ali perto do músculo adutor. Braquial, né? Aqui é entre o músculo bíceps e o tríceps, vai colocar aqui, tá bom? E o apical. Só que o pulso apical é o mais fácil de ver. Só que eu preciso ter um estetoscópio para isso. Eu vou colocar o esteto, colocar o esteto no centro do tórax da minha vítima, do meu paciente, tá? E vou auscultar, tá bom? Isso é o mais facinho, mas eu tenho que ter um esteto para isso. O radial deve ser aferido com a vítima relaxada, com o braço descansando na parte inferior do tórax, ok? Já o carotídeo, ele é lateral à cartilagem tireoidiana. Pegou a cartilagem aqui, ocorreu até o finalzinho daqui da tireoide, da traqueia, ele deve estar ali, tá? Então, eu vou encontrar o pulso com a ponta do segundo e do terceiro dedo, ok? Nunca usar o polegar. Vou pressionar levemente ou gentilmente. Vou contar o pulso de 30 a 60 segundos. Se eu contar 30, eu vou multiplicar por 2, eu tenho o valor total. Porém, se o pulso estiver uniforme, se o pulso estiver sistólico ou sinusal, se o pulso estiver no ritmo, eu posso contar por 15 segundos e multiplicar por 4. Aí eu tenho também o volume cheio, tá bom? E anotar a frequência, ritmo, volume e horário, tá bom? Esse é o pulso. A respiração é a troca gasosa, né, entre o sangue e o ar dos pulmões, né, chamada hematose. Nós temos o volume inspiratório, que é a entrada do oxigênio, e tem o volume expiratório, que é a eliminação do dióxido de carbono. A frequência normal dos movimentos são, no bebê, de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto, na criança, de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto, no adulto, de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. E o seu caráter ela pode ser superficial ou profunda ou normal, né? Normal é aquela que é suficiente para encher os pulmões dos alvéolos de ar na inspiração e para esvaziá-lo na expiração. A superficial é aquela respiração que a pessoa respira, você sente que ela está respirando, mas ainda está com falta de ar. E a profunda é aquela que a pessoa usa, né, enche bastante o pulmão de ar como um suspiro, né? Essa é a profunda. Então ela pode estar regular ou irregular. O que é isso? Ora normopneica, que é a denominação normal, da respiração normal. Ora taquipneica, respiração acelerada. Ora bradipneica, ou seja, respiração diminuída, né? Pode estar assim, esse ritmo irregular, né? Os sinais de comprometimento respiratório são cianose, que é deixar as extremidades arroxeadas, né? A pessoa estar inquieta, ficar inquieta. A dispneia, que é a falta de ar, né? Ortopneia, que não tem aqui, mas é outra coisa importante também que nós encontramos muito na pH, que é aquela falta de ar tão importante que força a pessoa a ficar sentada para conseguir respirar. Sons respiratórios, né? Que são os estertores, os roncos e os sibilos, né? Aqueles sons respiratórios anormais, tá? Esses são sinais de comprometimento respiratório que te vê onde lá na análise, lá no B, né? E os fatores que alteram a respiração. O que altera? De normopneico para taquipneico ou bradipneico, exercício mais para taquipneia, fumante, né? O hábito de fumar também mais para taquipneia, medicamento, dependendo do medicamento, para brad ou para taquipneia, né? Nós estamos falando, eu estou normopneico, e o que pode alterar isso, né? E os fatores emocionais. O fator emocional mais para taquipneia, meio forçando a respiração, né? E as alterações do padrão respiratório é apneia, parada respiratória. Bradipneia, diminuição do ritmo respiratório.
Taquipneia, aumento do ritmo respiratório. Dispneia, falta de ar. E faltou aqui a ortopneia, que é a falta de ar tão importante que obriga a vítima a ficar sentada para respirar. Se deitar, ela para de respirar. Okay? A avaliação, como deve ser feito o VOS, né? O ver, ouvir e sentir. O que eu vou ver? Eu vou ver a expansibilidade torácica, se está normal, se não está, ou se está parado, se está, como é que nós chamamos, de paradoxal, né? De um lado ou outro, sinal de fratura de arcos costais. Eu vou ouvir aqueles sons anormais. Se o som estiver normal, normopneico. Se o som estiver anormal, nós vamos entender isso agora. Ronco, obstrução por sólido. Estertor, que é aquele barulho de água, a pessoa respira, parece que tem água na respiração dela. Esse estertor, aspiração por líquido. E sibilo, inflamação alveolar. Tá? Então esses 3 ruídos respiratórios podem estar presentes no trauma. E eu vou sentir como está o tórax, né? Eu vou sentir se há fratura, se há escoriações, se há perfuração para mim proceder a curativa de 3 pontas, né? Isso eu vou sentir. Tá bom? Então esse é o padrão ver, ouvir e sentir no trauma. Tá bom? Pressão arterial, a famosa PA, que é a força do sangue contra as paredes da artéria, né? No adulto, o número normal, né? O parâmetro normal é 120 por 80 milímetros de mercúrio por hectagrama de sangue. Numa criança de 12 anos é de 108 por 67, pode ver que vai cair na pressão. Ó. De 6 anos, de 95 para 62 mmHg, e de 4 anos, de 85 a 60 mmHg. Então, quanto menor a idade, mais tenra a idade, menor a pressão. Quanto maior a idade, mais idoso, maior é a pressão. Tá bom? Fatores de variação que podem variar o resultado da pressão arterial é a posição do paciente. Ele deve estar sentado, confortável, né? Com o braço apoiado mais ou menos na altura do coração, tá certo? E descansado. Atividade física, quando for aferir, tem que deixar a pessoa que fez atividade física descansar por pelo menos 15 minutos. Não no trauma, tá? No trauma isso é meio impossível. E o manguito apropriado. Como eu disse, nós temos manguito infantil, o manguito normal e o manguito de obeso. Tá? Temos até manguito para neonato. Então, assim, para cada faixa etária, para cada morfologia da pessoa, nós temos um manguito apropriado, tá bom? Não posso variar isso, senão vai dar diferença na pressão arterial, tá bom? Alteração da pressão. O que altera a pressão? Doença cardíaca pode alterar tanto para mais quanto para menos, né? Diabetes também pode alterar tanto para mais quanto para menos. O TCE costuma alterar para baixo. Doença renal costuma alterar para cima, né? Para hipertensão. A hipovolemia costuma alterar para baixo, para hipotensão. E o trauma raquimedular costuma alterar para baixo, para hipotensão. Tá bom? Os procedimentos para ferir a PA é tranquilo. Primeiro, eu preciso do equipamento apropriado, a posição da vítima e do braço, levantar a manga acima do cotovelo, né? Sem apertar, estender o braço com a palma da mão voltada para cima, enrolar o manguito vazio ao redor do braço não traumatizado, use a borracha sobre a artéria braquial, né? Que é lá onde eu achar a artéria braquial aqui, eu vou colocar, tem uma setinha no manguito, vou pôr ali, vou fechar a válvula e visualizar o mostrador. Vou bombear o ar no manguito até não sentir mais o pulso. Vou colocar o estetoscópio na parte interna do cotovelo, na altura da artéria braquial. Okay? Vou abrir a válvula lentamente, liberando o ar bem devagarzinho. Okay? Quando eu sentir o primeiro som ou a primeira batida, essa é a pressão sistólica ou máxima. Aí eu vou ouvindo esse som. Tum, tum, tum. Quando eu deixar de ouvir ou esse ruído parar, é a pressão diastólica ou a mínima, tá bom? Obtive este parâmetro, por exemplo, começou o som no 120, terminou o som no 70, então a minha pressão arterial hoje é 120 por 70, ou 12 por 7, tá bom? Obtive esse parâmetro, eu esvazio o manguito e deixo a vítima confortável, ok? Dor, o último dos sinais vitais, tá? Dor eu só posso aferir, obviamente, na vítima consciente, né? Então, nós vamos usar através dessas escalas. Primeira escala numérica, você vai perguntar para a vítima adulta. Meu querido, de 0 a 10, se não quiser dor nenhuma, e 10 é uma dor insuportável, qual a nota da sua dor?
Ele vai falar lá para você, é 8, é 9, é 10, é 7, tá bom? A escala de escritores verbais, né? Você vai perguntar, sem dor, a sua dor é leve, é moderada, é intensa ou insuportável? Isso é uma outra escala, né? A escala analógica, né, que você fala, é sem dor, só tem duas, sem dor ou dor insuportável, né? Olha lá para você ver. E a escala de faces de Wong-Baker, né, que é usado muito para criança. Você vai olhar a expressão da criança, como essa daqui, ó. Tá? Você vai olhar a expressão da criança, né, e vai